E por falar em multas de trânsito, apenas 16% dos recursos que os motoristas tentaram para anular as punições em São Paulo foram aceitos neste ano. Eu também não consigo entender. O Fala Brasil procurou um advogado especializado no assunto e ele dá dicas de como aumentar as chances de sucesso em processos como esses. Pelo olhar dos fiscais ou pelas lentes das câmeras, o risco de punição para motoristas infratores é enorme. Já as chances de questionar as multas... Eu acho que é bem difícil. Assim, até você mandar para eles analisar, correr atrás disso daí, se a gente está errado ou não, ou se é erro deles lá dentro, né? É bem difícil, é bem complicado, devido à busca, né? Buscar atrás na documentação, você comprovar que não foi você, então é bem difícil mesmo. No estado de São Paulo, os dados confirmam. Foram mais de 1.200.000 multas de trânsito neste ano, de acordo com o último levantamento do Detran. Quase 37 mil tiveram pedidos de recurso, mas em apenas 6.700 casos, os recursos foram aceitos. Contestar a penalidade é direito do motorista. Tomei multa por estar estacionado em local proibido sem estar estacionado. E aí, o que você fez para recorrer? Não tem o que fazer, é o tipo de coisa que você recorre, mas você sabe que você não vai ganhar. Quando o recurso não é aceito, há a possibilidade de uma segunda tentativa via junta administrativa de recurso de infração. Deve recorrer, porque além de ser gratuito, você não tem que pagar nada para recorrer, você suspende a multa, suspende a pontuação e não precisa nem de advogado. Se você quiser um advogado, é até bom, é vantajoso, você tem uma defesa técnica. Só que há casos ainda mais complicados. Luiz estava no carro dele esperando o farol abrir quando ouviu a aproximação de uma ambulância. Não pensou duas vezes e abriu passagem, mas para isso invadiu a faixa de pedestres. Eu olhei pelo retrovisor e entrei 90 graus e avancei o semáforo. Não ultrapassei, mas eu avancei, estava vermelho, avancei para dar passagem para a ambulância. E ele, após 5 anos sem nenhuma infração de trânsito, se vê diante do risco de ter a versão contestada pelo órgão de fiscalização. É bem complicado. Foram 10 segundos que eu ajudei uma ambulância a passar e agora não sei quantos segundos da minha vida que vão para resolver esse problema. O Código Brasileiro de Trânsito não prevê exceções ao motorista comum. Não há na lei justificativas para uma infração de trânsito nessas situações. Assim, questionar uma multa vai além de uma infração administrativa. Se torna questão judicial. O especialista em trânsito diz que situações de emergência geram controvérsia na hora de penalizar o motorista. O condutor ele fica entre a cruz e a espada. Ele não sabe se ele ultrapassa o semáforo vermelho, uma infração gravíssima, ou se ele não dá a passagem para a ambulância, que também é uma infração gravíssima. Nesses casos, nem os agentes de trânsito sabem como atuar na prática, né? E que em casos assim, a solução é mesmo uma ação judicial. Ele recomenda que o motorista envolvido nesses casos colete o máximo possível de provas, como relatórios do hospital e informações no mapa que possam comprovar o trajeto realizado pela ambulância. Quanto mais provas você conseguir colher ali, são de importância fundamental. Então, vale a pena você ter o registro de entrada no hospital, né? A CT, os órgãos de trânsito, eles têm como ter esses sistemas de câmera para verificar se de fato tem algum sentido ou não. O Luiz se prepara para enfrentar um longo período de espera. Apesar do desgaste, diz que o comportamento dele ao volante não muda. Ainda mais se for para ajudar o próximo. Eu faria novamente e vou continuar fazendo quantas vezes for preciso.